Antes de mais, muito obrigado pelo convite e obrigado a todos pela vossa presença. Eu sou a Andreia Castro, nós obviamente não nos conhecemos e o que eu vos vou mostrar é como, em determinada altura, todos nós podemos mudar um bocadinho o rumo da nossa vida e fazer uma coisa não completamente diferente, ou se quisermos poderá ser, ou então simplesmente adaptarmos aquilo que já conhecemos a criar algo novo e que seja muito mais de acordo com aquilo que nos faz feliz, que é o mais importante, é isso que estamos cá a fazer nessa vida. Portanto, empreendedorismo. Eu não quis ir à procura de uma definição assim muito oficial, portanto fui à Wikipédia, a nossa grande amiga desta geração, e o que é que a Wikipédia diz sobre esta palavra assim complicada? Diz que basicamente empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. Ou seja, podemos começar algo de raiz ou podemos simplesmente agarrar uma ideia e transformá-la. E basicamente a apresentação está um bocadinho estruturada sobre coisas que eu fui aprendendo ao longo dos últimos anos, nomeadamente, e experiências de vida que me levaram a essas aprendizagens, a essas lições. Portanto, efetivamente, ser empreendedor é uma atitude de superação de desafios. É um percurso, é um trajeto com altos e baixos e, portanto, nunca estamos sempre a subir, por muito que para os outros pareça que, efetivamente, estamos sempre muito lá em cima. Portanto, aqui há uns anos atrás, não há muito tempo, mas já há uns 5 aninhos, eu, que sou médica de profissão, estava muito bem colocada, estava num ótimo centro de saúde, tinha a minha lista de utentes e estava perfeitamente confortável com a minha vida, mas não era aquilo que eu queria. Aliás, eu queria muito ser médica, de tal forma que hoje em dia continuo ligada à medicina, mas queria mais. Porque mais do que ser médica, eu sempre gostei muito de viajar. O meu sonho foi sempre conhecer mais e sempre que eu tinha tempo disponível, a minha cabeça divagava sobretudo sobre aspectos relacionados com viagens. E então, o que é que eu fiz? Fiz aquilo que alguém, depois de tirar o curso de medicina, que para quem não sabe, são 6 anos de faculdade, mais um ano chamado ano zero, mais uma especialidade médica, de 4 a 6 anos. Portanto, depois de ter uma formação de 11 anos, eu decidi que não, que me ia despedir. E quando eu decido que me vou despedir, eu pensei, quero ir para a América do Sul. Adoro a América do Sul e, portanto, o meu objetivo foi comprar uma viagem para a Costa Rica, para uma cidade chamada San José. Porque eu queria começar pela Colômbia, a Colômbia era um bocado perigosa para uma mulher a viajar sozinha, a coisa podia correr mal, eu não tinha tanta experiência assim quanto isso, e eu pensei, ok, Costa Rica é sensato, quando chegar à Colômbia já leva um mês de viagem e vai correr tudo bem. E a Andreia, do alto da sua sabedoria, com curso de medicina tirado, portanto, alguém aparentemente muito sério e muito capaz, comprou um bilhete de avião, sem regresso, só de ida, só que apercebeu-se a meio da viagem que não estava a voar para Costa Rica. A Andreia estava a voar para San José, na Califórnia. E, portanto, eu dei por mim aterrada num sítio que não tinha planeado. Felizmente tinha um casaquinho comigo, porque eu até estava a planear ir para a América do Sul, que é quente. E tinha ficado sem mochila, a minha mochila tinha ficado presa na escala em Nova Iorque. E eu, durante 2 dias, dei por mim em San José, na Califórnia, em vez de estar em San José, na Costa Rica. E o que é que eu fiz? Eu, na verdade, eu não tinha um plano B, não havia. O meu plano A era Costa Rica, apesar de ninguém estar à minha espera. E nestes 2 dias em que eu estive na Califórnia, eu tinha 2 opções. Ou comprava um bilhete para a Costa Rica, ou então comprava um bilhete para um sítio completamente diferente, onde eu nunca tinha pensado estar. E foi na sequência disso que eu fui 2 meses para o Havaí. E, portanto, às vezes, aquele célebre ditado de a vida dá a limões fazer uma limonada, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eu não tinha planos e, portanto, fiz o melhor daquilo que a vida colocou à minha frente. E depois seguiram-se 3 meses na América do Sul, sim, exatamente. Portanto, ao longo do tempo, aquilo que eu tenho percebido, desde muito pequena, aliás, é que há 3 coisas fundamentais para nós começarmos, de certa forma, a empreender e a ter uma vida um bocadinho diferente daquilo que é o habitual. Ou seja, sair um bocadinho da rodinha onde está o ratinho, na roldana. Uma das características é sermos curiosos, a outra é estarmos abertos para o que a vida nos coloca à frente e estarmos disponíveis para as oportunidades. E foram estas 3 características que me fizeram, muito cedo, com 13 anos de idade, ir ao Japão, num projeto de intercâmbio onde fiquei em casa de uma família durante 2 semanas.
Em 2017, agarraram uma oportunidade de ir uma semana para São Tomé e Príncipe fazer voluntariado. Uma oportunidade que me surgiu numa mesa durante um almoço, em que havia uma vaga de última hora. E eu disse, eu quero ir, estou disponível. E assim foi. Ou então, como o ano passado, por exemplo, em que estava a fazer uma consulta, eu depois já vos vou explicar um bocadinho o que é que eu faço hoje em dia, e eu estava a dar uma consulta para um grupo que ia viajar para a Guiné Equatorial. E nesse grupo disseram, Andreia, doutora Andreia, o que era bom era que você pudesse vir connosco, porque nós ainda somos um grupo de algumas pessoas, muitos empresários, e era ótimo se pudéssemos ter uma médica connosco. E eu a pensar assim, não sabem com quem é que estão a falar e não sabem a que é que estão a dizer isto, claramente. Mas passado um bocadinho disseram, não, a sério, era ótimo termos uma médica no circuito, porque podem acontecer coisas e tal. E no fim de uma consulta que eu estava a dar, com clientes que estavam a pagar o meu serviço, eu fui diretamente convidada para ir à Guiné Equatorial, no âmbito da cimeira da CPLP, e ainda palestrar no evento principal. Portanto, estas oportunidades surgem, às vezes não precisamos de ir à procura delas, mas surgem quando nós não as recusamos. E, portanto, hoje em dia, vocês estão com tudo na vossa mão. Não há aqui ninguém que não tenha um telemóvel de certeza absoluta. E de certeza que todos esses telemóveis têm ligação à internet. Tudo bem que às vezes os dados acabam, mas há Wi-Fi. E tendo a internet, nós podemos estar hoje em dia a trabalhar a partir de qualquer ponto do mundo. Porque o vosso sofá em casa, ou em Matosinhos, pode ser um sofá em Macau. Ou em Moçambique, ou na Polinésia Francesa, ou na Turquia. Estas fotografias foram todas tiradas no espaço de 6 meses, ou 8, se não quiser estar a mentir, e sou eu a trabalhar em vários pontos do mundo, como vocês podem ver. Porque hoje em dia eu mudei a minha carreira de forma a ser completamente remota. E não só fundei uma empresa, como integrei uma empresa também que, admirem-se, privilegia trabalhadores remotos e nómadas digitais. Ou seja, aquilo que a vida me trouxe foi a minha paixão pelas viagens, aliou-se à medicina e eu fiz o melhor de 2 mundos. Eu juntei o útil ao agradável. Portanto, algo que vocês conseguem hoje em dia graças à internet é que deixamos de estar limitados àquilo que é o mercado nacional. Todos nós sabemos que não se ganha bem em Portugal, verdade? O ordenado mínimo não é ótimo, o ordenado médio não é fantástico, mas o estarem ligados à internet significa que vocês são concorrentes tão viáveis e tão bons quanto pessoas de qualquer outro país do mundo. E estava eu na Islândia, a viajar de autocaravana em 2020 com o meu namorado, quando de repente uma amiga minha me identifica numa publicação do Facebook. Alguém aqui não tem Facebook ou Instagram? Toda a gente tem uma rede social, certo? Não foi no LinkedIn, não foi numa entrevista, foi numa rede social. Uma amiga minha viu uma publicação em que uma empresa estava à procura de alguém com um perfil muito semelhante com o meu e eu lancei-me, por que não? E o que era isto? A Safety Wing é a empresa onde eu estou agora e é uma empresa que é uma companhia de seguros, criada por 3 noruegueses, nómadas digitais, ou seja, pessoas que viajam enquanto trabalham, não têm um pouso fixo, e atualmente somos perto de 200 funcionários, sendo que de Portugal eu sou a única pessoa que está na empresa. E, portanto, aquilo que procuravam era um médico de base, mas sobretudo alguém que estivesse muito habituado a viajar e a falar com pessoas. Porquê? Porque eu estou anexada num projeto em que nós basicamente estamos a criar uma rede em que temos médicos em todos os países do mundo. E, portanto, o meu trabalho passa por entrevistar médicos de todos os países e criar uma rede para, quando vocês forem viajar, se ficarem doentes, terem capacidade de resposta. E, na altura, um dos requisitos era, indiretamente, eu tinha que arranjar um médico em todos os países. E eu pensei, não é que eu saiba fazer isso, e já lá estou há 2 anos e ainda não sei, mas eu fui à entrevista. Vejam uma coisa, eu estava bem, trabalhava no centro de saúde, na altura já não trabalhava no centro de saúde, trabalhava na urgência, mas estava bem, tinha a minha casa, tinha um bom ordenado ao final do mês, ou achava eu que tinha um bom ordenado, e concorri. E a verdade é que em 2 semanas fiquei com o cargo. Cargo este que inicialmente me ofereceram 4 vezes menos do que aquilo que eu pedi.
Eles ofereceram pelo cargo um valor pouco acima daquilo que eu ganhava no hospital, mas que mesmo assim era mais do que eu fazia na altura. Só que eu fiz o meu trabalho de casa. E no meu trabalho de casa eu fui ver quanto é que me pagariam se eu, em vez de ser portuguesa, fosse americana, por exemplo. E nunca me pagariam menos do que 100 euros a hora. E, portanto, a minha proposta na altura foi, olhem, eu gosto imenso do projeto, identifico-me, não tenho qualquer dúvida de que tenho aquilo que vocês procuram e que sei encontrar aquilo que vocês querem, mas o meu valor hora são 100 euros. E não foi um problema. Porque eu fui atrás e não me deixei ficar com aquilo que me foi oferecido. Eu fiz o meu trabalho de casa e fui perceber que tinha muito mais capacidade e, portanto, merecia muito mais do que aquilo que me estava a ser posto em cima da mesa. Uma coisa que eu também aprendi, contudo, é que por muito bem que a gente esteja numa determinada profissão ou com um determinado empregador, nunca devemos pôr todos os ovos no mesmo cesto. Isto é muito, muito importante, porque quando começou a pandemia, eu, que ainda estava ligada apenas ao hospital, recebo um telefonema do meu chefe a dizer: Andreia, a urgência vai fechar porque nós queremos um serviço Covid-free. E, portanto, queremos que o hospital, que era um departamento de um segmento maior, não tenha doentes com Covid, queremos proteger os doentes saudáveis, com outras patologias, e, portanto, o serviço vai fechar. E para uma pessoa que trabalha à hora, um serviço que fecha significa ficar sem trabalho. E, para além disso, uns tempos antes, eu já tinha tido uma proposta de realizar um determinado trabalho neste serviço hospitalar, que depois, mais tarde, me foi retirada, assim, sem grandes explicações. E, portanto, uma das coisas que eu fui percebendo era que, por muito bem que eu tivesse, e na altura a Safety Wing ainda não existia na minha vida, por muito bem que eu estivesse, eu nunca ia voltar a depender apenas de um sítio. Porque se esse sítio corre mal, ou se uma empresa fecha, ou se há algo que, por exemplo, não temos uma boa relação com um dos nossos colegas, todo o nosso vencimento que vem dali pode desaparecer de um momento para o outro. E, portanto, um dos serviços que me foi retirado, que era a oportunidade de fazer a consulta do viajante a nível presencial, eu tinha duas opções quando me disseram que afinal eu já não iria ficar com essa consulta. Eu ou aceitava, ou ia para casa, usar aquilo que eu sabia e criar a minha própria empresa. E, portanto, em 2019, ainda não tinha começado a pandemia, ainda não se falava nas consultas online praticamente, e eu registrei a marca Consulta do Viajante Online. E hoje em dia tenho uma das principais plataformas de realização de telemedicina em Portugal na área da medicina de viagens. Com muitos clientes, com muitas parcerias e, felizmente, com muita aceitação das pessoas que nos procuram. Mas isto, efetivamente, o sucesso não é só aquilo que vocês estão a ver em cima do palco, porque vocês olham para mim e pensam espetacular. Tipo, tem a vida de sonho, está muito bem e era tudo o que eu queria. Isto não é fácil. Não é nada, nada fácil. Tal como quando vocês abrem um Instagram ou abrem um TikTok e veem milhares de seguidores e nunca se percebe efetivamente o trabalho que está por trás daqueles números. A título de exemplo, e esta é a minha marca, a Consulta do Viajante Online, ser empreendedor implica muita, muita coisa. E estamos a falar de um produto que é um produto digital. Eu não tenho produtos físicos, eu não vendo nada numa loja, não tenho nada para pôr numa encomenda para ir aos correios e enviar-vos. Um produto digital que tem a vantagem de que não estamos a pagar um espaço físico e, portanto, uma mensalidade, não é? Uma renda. Temos, contudo, que, sempre que nos dispomos a ser empreendedores, começar a trabalhar na nossa marca, no nosso projeto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vocês viram-me na Polinésia, mas eu estava a trabalhar. Ou em Moçambique, ou na Turquia. A verdade é que deixamos de ter férias. Porque ser empreendedor também é levar muito a sério que é o nosso bebê, é o nosso projeto. E então damos tudo por aquilo. Só que como damos tudo por aquilo, tudo o que vem também é para nós. Não é? Deixa de ser para os outros. Portanto, ser freelancer ou ser empreendedor implica trabalhar 24 horas por dia, pensar num website, pagar a alguém que nos faça um logotipo, fazer os registros a nível de licenças, tudo o que seja a parte legal, parte financeira, contabilidade, apostar no networking, ter equipas de marketing muitas vezes nos começam a ajudar, um sem fim de coisas. Portanto, não é pera doce. Não vamos romantizar o que é ser empreendedor, porque ser empreendedor é difícil. Não é um trabalho das 9 às 5. E, portanto, muito cuidado
uma vez mais, quando veem alguém num palco a falar, ou quando veem algo que vos parece muito, muito bom e muito bem sucedido, porque nem tudo às vezes é o que parece. Portanto, isto do empreendedorismo efetivamente é um caminho cheio de altos e baixos. E eu, no meu percurso de autodescoberta, depois de ter estado 2 meses no Havaí e 3 meses na América do Sul, isto em 2018, eu voltei para Portugal e cheguei e voltei a fazer umas urgências no hospital, mas eu ainda queria mais, ainda não queria ficar por ali. E o que é que eu fiz? Eu despedi-me novamente e fui trabalhar para um cruzeiro nas Caraíbas. E tive 3 meses em circuitos de 14 dias nas Caraíbas, precisamente a trabalhar a bordo de um cruzeiro. E porquê é que eu vos trago esta experiência? Porque esta experiência, para mim, não foi nada feliz. Eu estava com 33 anos, tinha montes de gente entre os 20 e os 25 à minha volta, conversas completamente distintas, formas de estar distintas, malta muito ligada a festas, etc, etc. Fui ganhar muito menos, fui ganhar um ordenado mínimo, para vocês terem noção. Não tinha clientes, porque o meu barco era de um circuito inglês e o trabalho que eu estava a fazer era medicina estética e eu não tinha clientes sequer. E, portanto, aquilo que era uma experiência brutal, e sem dúvida que é, para mim não foi uma experiência que tenha corrido bem. E de um contrato de 7 meses eu fiquei 3. E, portanto, tive que pagar não só o meu bilhete de ida, como também tive que pagar o meu bilhete de regresso. Vim de lá praticamente sem nada, sem ser histórias para contar. Mas um barco, para vocês que são mais novos e que estão na idade certa, um barco é uma cidade ambulante. Um cruzeiro de luxo tem em funcionários, vamos assumir 2.000 funcionários de todas as áreas que vocês podem pensar. Tem marketing, tem gestão, tem engenheiros, tem parte da restauração, tem animação, tudo. É uma cidade. Tem departamento turístico, obviamente, tem spa, tem PTs. E, portanto, esta experiência para mim foi 3 meses. Na vossa idade, é uma experiência ótima de vida para quem gosta de viajar e quer fazer algo verdadeiramente diferente. Okay? Tudo incluído, dão-vos quarto, dão-vos comida, alguns sítios pagam melhor do que nos médicos e podem andar nas Bahamas, nos Barbados e em muitos outros sítios. Portanto, é algo que fica aqui o desafio também. E nós também podemos usar o empreendedorismo na vertente social. Porque se pensarmos que, ok, ao longo destes últimos anos eu tenho conseguido fazer tanta coisa, quando de repente a vida nos coloca uma situação inesperada, nós se calhar até conseguimos fazer alguma coisa dela que nunca pensaríamos antes. Ou seja, não temos limites, na verdade não há barreiras. Não sei se aqui alguém se lembra, há 2 anos atrás, quando houve uma explosão no porto de Beirute, no Líbano. Alguém se recorda disso? Uma coisa tipo um cogumelo atómico. Na altura, não sei se recordam, mas houve uma médica portuguesa que foi para Beirute só com uma mochila às costas e que depois começou um projeto de voluntariado. E por acaso fui eu. Que é por acaso, porque... Obrigada. Mas é mesmo por acaso, porque nós temos muitos médicos e a minha única característica era que, para além de ser médica, gosto de viajar e estou habituada a andar de mochila às costas. Era a única diferença que eu tinha em relação aos meus colegas. E, portanto, eu fui para Beirute sozinha, efetivamente uma semana. O hospital onde eu faço urgência pontualmente disponibilizou-me uma caixa de 13 quilos. E a verdade foi que em 6 semanas, depois de eu ter aterrado em Beirute, 13 quilos transformaram-se em 3.500 quilos em donativos, em 16.000 euros em dinheiro e em mais de 250.000 euros de valor total de donativos angariados. Tudo pelas redes sociais. Tudo pelo Instagram, tudo por trocas de e-mails e tudo por muita gente que começou a juntar-se a mim, depois isto ganhou dimensão e tornou-se a iniciativa a ajudar Beirute, mas que começou por uma rapariga com uma mochila às costas de 20 litros, decidiu ir para Beirute cozer umas cabeças ou uns braços, caso fosse necessário. E isto acabou tão bem, há filme, que eu tive inclusive uma companhia aérea a oferecer-me um avião para levar tudo, os caixotes. Portanto, para terem um bocadinho noção da dimensão disto, imaginem uma sala desde esta parede até aqui à última maior, se calhar ali até ao fim dos stands, com caixotes até ao teto. Tínhamos 3.500 quilos de donativos de medicamentos. Eu não recolhi roupa nem comida, portanto, imaginem caixinhas de Benuron e agora façam 3.500 quilos disto. Foi o que nós conseguimos. Portanto, podemos usar o empreendedorismo para coisas muito, muito boas e muito positivas. Tenham mais a ver do que simplesmente
pagar ordenados. Portanto, olhando para trás, e tudo isto aconteceu em 5 anos, porque eu fiz um curso de medicina como os meus colegas todos. O que significa que eu comecei muito mais tarde. Eu não me tornei independente nem autónoma com 24 anos, acabada fresca de sair da faculdade. Eu tive um percurso longo, porque o nosso curso é muito, muito exigente. Em 5 anos isto aconteceu tudo. E, portanto, eu às vezes penso o que é que poderá acontecer nos próximos 5 ou nos próximos 10, que ninguém sabe. Mas olhando para trás, nunca, aquela médica que vocês viram no primeiro slide, que estava num centro de saúde, nunca iria imaginar que iria estar a subir montanhas no Chile, ou a fazer viagens de autocaravana pelos Estados Unidos, ou pela Islândia, ou por África, ou então numa ilha remota do Pacífico. Eu acharia que era completamente impossível. E, sobretudo, conseguir conciliar isto com trabalhar no que me faz feliz e que é uma coisa minha. Portanto, é tudo possível. Não se esqueçam, a vossa carreira ou aquilo que é o vosso curso universitário não vos vai definir. É aquilo que forem as vossas escolhas que vai fazer toda a diferença.